Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá, olá. Orhan, no nosso programa estamos a tentar definir da forma mais simples, da forma mais emocional, que entra diretamente no coração de uma pessoa que começou a estudar recentemente diferentes conceitos na sabedoria da Kabbalah. E hoje vamos falar acerca da doação. Dr. Leitman, daquilo que eu vejo, a palavra doação é uma palavra muito central na sabedoria da Kabbalah. Compreendo que estamos a falar de algum tipo de sensação exaltada, algo espiritual, algo fora deste mundo. E eu quero perguntar-lhe que tipo de sensação a palavra doação desperta no doutor? Dr. Leitman, realmente uma sensação muito sublime. É uma sensação que abrimos o nosso coração a alguém que é um completo estranho e alcançamos o desejo de dar a essa pessoa, de doar a essa pessoa, de a preencher com abundância. O nosso coração abre e o que está nele derrama para fora toda essa abundância. E isto é o que sai na direção dessa pessoa a quem fazemos doação. Isso é que é chamado de doação. Ou seja, em suma, a doação é a conexão entre os corações, o nosso coração e o coração de outra pessoa. E nós simplesmente derramamos no coração da outra pessoa toda a abundância que temos. Ora, que termos esta palavra doação, que é algo tão sublime, fora deste mundo, Dr. Leitman, porque realmente tudo o que pudermos alcançar acima da nossa própria natureza é chamado de doação. Toda a abundância, todo o bom que se pode fazer aos outros é chamado de doação. Oran, lembra-se do que o seu professor, o Rabash, lhe ensinou acerca da doação quando começou a estudar a sabedoria da Kabbalah? Como se sentia quando ele falava consigo acerca da doação, ashpah em hebraico? Dr. Leitman, ele não falava sobre isso? Ele não gostava de... Bem, por dentro ele era uma pessoa muito calorosa, mas estava tudo dentro. E portanto, bem, não sei como dizer isto. É como tocar num aquecedor. Antes de tocar não sente nada e quando toca, então recebe este choque que de repente recebe algo que não esperava. A doação é a revelação da força do bem que pode sair do coração de uma pessoa para o coração de outra pessoa. Oran, como é que descobre esta força? Como é que lhe toca? Disse que é como tocar num corpo quente. O que é suposto tocarmos? Dr. Leitman, ou é natural, como um bebê e a sua mãe, e então ele percebe toda a sua mãe como a força da doação, a força do bem, que não há nada para pensar acerca disso, não há condições, mas tudo simplesmente não pode expressá-lo por palavras. Uma mãe é uma mãe. É assim que funciona a doação na sabedoria da Kabbalah. É assim que é suposto ser percebida, expandir em nós. Ora, e quem é a mãe? Dr. Leitman, a mãe é a força superior, que se nós alcançarmos esta qualidade, então percebemos esta qualidade e também em determinada proporção somos semelhantes ao Criador, tornar-nos como o Criador em alguma medida, de alguma forma. Isso significa que estamos em doação. Ora, o Criador tem este tipo de qualidade de doação, Dr. Leitman? Sim, ele é a origem.
a origem de todo o bem e abundância. E, portanto, se queremos tornar-nos como Ele, se queremos aproximar-nos dele, então recebemos esta qualidade. Então nós também tornamos uma fonte de doação, uma origem de doação. Ora, podemos ser uma origem de doação, tal como o Criador? Dr. Lightman, bem, não exagere, isso é impossível. Mas o bom é que podemos ser. Podemos ser. Podemos ser uma conexão, a conduta da conexão entre o Criador e o homem. Podemos ser o intermediário entre o Criador e o homem que faz este escrutínio da conexão. Ora, entre quem e quem? Dr. Lightman, entre o homem e o Criador. Ora, eu vou perguntar acerca da palavra em si mesma. Normalmente em hebraico, quando usamos a palavra doação, significa criar algum tipo de impacto em algo, de influência, significa influenciar alguém, algo. Por exemplo, dizemos, esta pessoa é muito influenciada, ou influencia muito. É como dizemos em hebraico, ashpa. Na Kabbalah significa outra coisa. O que é que a Kabbalah quer dizer quando fala na palavra doação? Dr. Lightman, que a pessoa que está em doação, que existe uma força especial que é emitida dela, que é sentida pelas outras pessoas ou por outra pessoa como uma origem do bem. E esta força atrai, educa, aproxima, atrai. Ora, que tipo de força é? Dr. Lightman, a força da doação. É assim que funciona. A força da doação. Ora, a doação é como dar. Dr. Lightman, sim. Mas dar um bom tipo de dar. Tem um propósito específico de trazer a pessoa mais próxima do Criador, na verdade. Ora, quando é que usamos a palavra dar e quando é que usamos a palavra doação? Dr. Lightman, a doação é algo mais sublime. Dar é que damos, passamos algo a alguém, de alguém para alguém. Mas a doação está mais relacionada com a abertura do coração. Ora, coração de quem? Dr. Lightman, da pessoa que faz a doação a alguém que não está exatamente em doação, mas aquele que lhe quer fazer doação influencia-o, abre-lhe o seu coração, ajuda-o e preenche o seu coração com amor. Ora, doação e amor são a mesma coisa? Dr. Lightman, não. A doação é uma ação. E o amor que passa de um para o outro, isso já é a mensagem. Ora, são como um casal, doação e amor? Dr. Lightman, não. É a ação e a consequência. Ora, qual é a ação? Dr. Lightman, a ação é a doação e o resultado é o amor. Ora, pode elaborar um pouco? Dr. Lightman, não pode passar amor de um para o outro. Ponha-me aqui algum amor no prato, certo? Mas a doação, ações de doação perante os outros, podemos preencher os outros em diferentes formas, de diferentes maneiras, que já trazem a pessoa para um tipo de incorporação, abertura como resultado disso acontece o amor. Ora, ouvi-o dizer muitas vezes, abra. O que é que precisamos de abrir? Dr. Lightman, temos que abrir o coração. E isso é o que é necessário. Isso é o que precisamos de fazer. Ora, isso está relacionado com a doação? Dr. Lightman, claro que está. Abrimos o nosso coração à doação. Ou então doamos a alguém. Ou então doamos a alguém ou queremos ser influenciados por essa pessoa. Portanto, precisamos de abrir o nosso coração. Ora, porquê? Dr. Lightman, caso contrário, como podemos ter laços de doação uns com os outros? Ou para uns
para com os outros. Ora, qual a razão pela qual a doação é a forma que nós, enquanto seres criados, temos que nos desenvolver? Dr. Lightman, veja, quer gostemos, quer não, nós estamos em estados de tal forma desenvolvimentais, em laços de conexão entre nós, estados de conexão, amor, doação, preenchimento, etc. Estamos nisso. A questão é, a partir de que ponto chamamos as relações entre nós doação? Portanto, doação é que realmente queremos amolecer o coração da outra pessoa para que a pessoa esteja disposta a conectar-se com o meu coração e para que haja uma conexão de corações entre nós. Oh, Rani, por que é que isso é importante? Dr. Lightman, toda a correção que as pessoas precisam de fazer é isto. Porque desta forma corrigimos o estilhaçamento dos corações que aconteceu na fundação da criação e corrigimos a criação. E isso é chamado que corrigimos o pecado da Adam Arishon. Como um homem, não só coração. Oran, eu ouvi que a sabedoria da Kabbalah significa literalmente receber bem e prazer e que doar significa de nós para fora. Se fomos criados no desejo de receber, por que é que precisamos de desenvolver a forma oposta da doação? Dr. Lightman, para estarmos unidos, conectados uns com os outros e para cada um aceitar em si próprio a forma da doação, que é a forma do Criador, e é assim que vamos descobri-lo. Em cima da nossa própria natureza, que é a substância da doação, e desta forma vamos ficar semelhantes ao Criador, e como resultado disso somos chamados Bnei Adam, seres humanos. Adam, em hebraico, vem da palavra domé, ser semelhante ao Criador. E toda esta evolução do desejo de receber? Dr. Lightman, certo. E onde é que é suposto levar-nos esta evolução? Dr. Lightman, é suposto levar-nos para uma doação que o desejo de receber em si próprio, apesar de preencher toda a realidade e de toda a realidade ser, na verdade, o desejo de receber estilhaçado, partido, que está à nossa frente em todas as diferentes formas deste estilhaçamento, precisamos de invertê-lo para o desejo de doação. Torná-lo como o Criador significa alcançar um estado em que o Criador vai controlar todo o mundo. E isto é algo para o qual precisamos trabalhar. Oran anteriormente disse que a doação corrigia os nossos corações partidos, o estilhaçamento dos corações. Como é que isso está relacionado com receber e doar e corações partidos? Dr. Lightman, todos os corações, cada um tem um coração fechado. É como se tivéssemos uma caixa e dentro dessa caixa tivéssemos muitos berlindes e não houvesse conexão entre eles. Na realidade, rejeitam-se uns aos outros. Estão apenas lá, juntos na caixa. O que nós precisamos de fazer é estabelecer uma conexão entre eles, amolecê-los, estes berlindes. E quando o fizermos, vamos ver como cada pequenino berlinde amolece e está disposto a entrar em conexão com o outro berlinde até se transformarem num berlinde gigante. E o que acontece é que toda a natureza que foi criada para rejeitar todos os outros berlindes e não os aceitar, agora essa natureza inverte-se, em que todos nós como que dissolvemos e transformamos-nos
em muitos pequeninos berlindes feitos de massa que se tornam numa grande bola, numa grande massa. E dessa mesma forma, essa bola está incluída de todas as formas de rejeição que lá existiam e todas as formas da conexão agora. E estas duas forças sustentam-se uma à outra, apoiam-se uma à outra, e isto transforma-se numa grande bola em que todas as boas e más forças invertem-se para bom. E este é um tipo de bola que recebemos. E esta bola tem o sabor do céu, do jardim do Éden, Gan Eden. E o seu tamanho é muitas vezes maior, tal como vemos com uma massa, quando ela sobe. E como é que a doação está relacionada com tudo isso? Dr. Lightman, que a força da doação, que pela natureza expande e controla a força da recepção, que é o oposto, que contrai, então, através da integração entre estas duas forças, todos estes pequeninos berlindes se tornam num grande berlinde, muito grande, tornam-se muito grandes e transformam-se num grande berlinde que pode realmente mostrar-nos o que é a qualidade da doação que falamos anteriormente, o que é e como é a qualidade da doação do Criador. E, portanto, esta qualidade da doação pode ser revelada apenas em cima da qualidade da recepção. Ora, diz na sabedoria da Kabbalah que se a pessoa receber o desejo de doar, então fica qualificado para receber a abundância superior. O que é isso? Dr. Lightman, a abundância superior é a qualidade do amor, que é, na verdade, a natureza do Criador, que então preenche o ser criado, que está incluído destas duas forças, a força da recepção e a força da doação. Ora, como é que é possível receber esta qualidade sublime do amor apenas se desenvolvermos doação? Porque é que é uma condição preliminar. Dr. Lightman, caso contrário, não será capaz de sentir, expressá-lo, porque, para começar, nós estamos totalmente na força da recepção. E, portanto, precisamos, de alguma forma, de aproximar-nos da força da doação. Ora, quem é que é suposto doarmos? Dr. Lightman, entre nós próprios e ao Criador. Ora, como é que eu posso doar ao Criador se não o vemos? Dr. Lightman começa a senti-lo. Assim que começa a ficar sensível em relação aos outros, em alguma medida começa a sentir a realidade do Criador. Ora, então a quem é suposto eu doar agora? Dr. Lightman, primeiro aos outros, como está escrito, do amor ao homem para o amor ao Criador. E depois, na medida em que obtém a força da doação aos outros, alcança um estado em que é capaz de doar ao Criador, de o revelar, e está preenchido com essa força. Ora, como é que a doação é suposto ser expressa numa pessoa? Dr. Lightman, dos esforços? Dos esforços em que estamos a fazer o trabalho da doação entre nós. Ora, a doação é definida de acordo com o quê? Pensamentos, ações, intenções. Dr. Lightman, todas as coisas possíveis que fazemos em favor dos outros e dessa forma sermos semelhantes ao Criador. Ora, se por exemplo, anteriormente deu o exemplo de um bebê e da sua mãe, se tratarmos o nosso bebê com grande amor, isso é considerado doação? Dr. Lightman, isso também, mas não estamos a falar do mesmo tipo de doação que estamos a falar na sabedoria da Kabbalah. Porque na sabedoria da Kabbalah,
nós aumentamos a ação de doação, que se torna em contradição com a nossa própria natureza. Ora, se eu ajudar aquilo que vejo no meu ambiente, isso é considerado doação? Do outro lado, isso também pode dizer isso. Ora, se eu der às necessidades, sem ninguém saber, isso é considerado doação? Do outro lado, mas também pode dizer isso, mas isso era um nível muito inferior, normal, da estrutura deste mundo. Não está a falar da ação de doação em si mesmo, mas da intenção. O que é que queremos alcançar como resultado da nossa doação? Ok, então que intenção é que é considerada doação? Dr. Lightman, se quer alcançar a qualidade da doação, independentemente da sua própria natureza, que é o oposto, Dr. Lightman, o oposto, totalmente. O oposto de quê? Dr. Lightman, a nossa natureza está totalmente em forma de recepção. E a doação? A doação precisa de ser pelo benefício dos outros, caso contrário não é doação. É totalmente ao contrário, é a recepção oculta. Quando lhe dei aquele tipo de imagens, o Dr. Light disse-me, bem, talvez sim, num nível mais inferior, existe uma espécie de níveis de doação. Dr. Lightman, certo, existem 125 níveis. De quê? Dr. Lightman, que cada nível é um acrescento ao seu ego, onde sente a medida na qual não quer doar. Que não quer doar, Dr. Lightman, certo, mas em cima disso faz um esforço e ainda assim alcança a doação, e isso significa que está na qualidade de doação. Ok, então o que é que realmente significa doação? O que é que significa doar? Dr. Lightman, preencher o seu próximo contra o seu próprio desejo. Contra o desejo do homem? Dr. Lightman, certo. Então, por favor, outra vez. Dr. Lightman, preencher o outro com aquilo que ele quer em oposição ao seu próprio desejo. A contradição é importante aqui. Dr. Lightman, extremamente. Porquê? Dr. Lightman, caso contrário, não sabe que é doação, não sabe porque o está a fazer. Pode explicar isto? Dr. Lightman, não sei como explicar. É que se tiver à sua frente uma pessoa e quiser fazer doação a essa pessoa, então a doação precisa de ser na condição de que os odeia ou não os ama, não quer fazer doação a essa pessoa, não quer dar, sente essa pessoa como um estranho. São um pouco opostos um ao outro. E então quando vence esta relação, esta atitude, e faz o que a outra pessoa quer, isso é chamado doação. Não é que a pessoa recebe este tipo de força, parece uma coisa um pouco sobrenatural. Dr. Lightman, bem, é sobrenatural, é verdade. A doação é da forma como tem que ser, caso contrário não está a doar, está a preencher o seu desejo de receber. Então onde é que a pessoa recebe a capacidade de doar? Dr. Lightman, do alto. E qual é a condição para receber esta doação do alto? Dr. Lightman, pede ao Criador para lhe dar esta força. Isto é uma força que pode receber apenas dele. Qual é a conexão entre a sabedoria da Kabbalah e este processo? Dr. Lightman, a sabedoria da Kabbalah explica exatamente como é que nós alcançamos a concretização do desejo de doar. No nome em si próprio, a sabedoria da Kabbalah é como o oposto da doação. Fala de recepção. Dr. Lightman, na forma de doação, ao realizar este tipo de ato de doação, estamos exatamente a inverter-nos para receber a abundância superior. Então a doação, a recepção é apenas uma forma de receber a abundância superior? Eu estou aqui um pouco confuso. Bem, sentir algo. Como é que a pessoa sente quando recebe a capacidade de doar? O que é que a pessoa sente? Dr. Lightman, é algo que não pode passar, comunicar. É apenas na condição que o Criador
O ajuda depende da sua preparação, depende da medida em que o Criador o quer ajudar. Aqui já estamos todos dependentes da ajuda do alto. É isso. Ora, o que é que uma pessoa sente quando recebe a capacidade de doar em comparação com outras pessoas? O que é que a pessoa sente? Dr. Lightman começa a sentir como quanto quanto se encontra na qualidade da doação, quão semelhante é ao Criador. Rani, o que é que ele sente em relação ao Criador? Dr. Lightman sente em relação ao Criador a medida na qual se aproxima do Criador através dessa ação de doação, como se torna semelhante a Ele e também na ação em si própria descobre o Criador, porque construiu a mesma ação que o Criador e, portanto, aprende a partir daí. Este é todo o ensinamento da sabedoria da Kabbalah, que das ações de doação aprendemos acerca do Criador. Ora, vale a pena desenvolver isso, a qualidade da doação? Dr. Leitman, eu penso que sim. Penso que não há nada que seja melhor neste mundo para uma pessoa fazer. Ora, porquê? Dr. Leitman, porque assim revela, vem conhecer o Criador. O que é que pode ser mais sublime, melhor, mais compreensivo? Ora, o nosso tempo está quase a acabar. Podia falar disto horas. Isto é muito intrigante. E o doutor ensinou-nos muitas coisas acerca do conceito de doação. Qual é a coisa mais importante para levarmos connosco e nos lembrarmos acerca do conceito da doação? Dr. Leitman, precisamos de alcançar o conceito de doação, concretizá-lo e executá-lo antes de mais entre o homem e o homem. E o melhor é fazê-lo num grupo que está envolvido nisso, e então daí vamos compreender como cada um de nós pode realizar ou concretizar para com todos os outros e o Criador. E isto é como todas as pessoas podem fazê-lo na direção do Criador. Isto faz parte do processo de correção e doação que podemos construir aqui. Ora, o que é que me deseja enquanto pessoa que começou a estudar a sabedoria da Kabbalah em relação à doação? Dr. Lightman, se entrar num grupo em que lhe ensinam como doar, acerca das ações de doação, com os seus componentes diferentes, então através disso constrói-se para ser um Adam, um ser humano semelhante ao Criador, que não há nada mais sublime neste mundo do que estar envolvido nisso, tornar-se semelhante ao Criador. Oren, obrigada, Dr. Lightman. Dr. Lightman, boa sorte para todos. Oren, amém. Obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo de melhor.